amigos e amigas, fico mais uma vez muito honrado com a presença de todos vocês aqui para acompanhar mais um desses nossos web seminar, que tem a ver principalmente com esse assunto que nos preocupa a todos, que é a questão da pandemia do Covid-19. E hoje a gente tem a satisfação de trazer aqui para esse bate-papo o Dr. Pedro Benedito Batista Júnior, que vocês estão vendo aqui no fundo da minha imagem, já tem algumas informações sobre o histórico dele, e atualmente ele é uma das pessoas que está à frente da Prevent Senior. Prevent Senior, o objetivo, então, hoje seria, muita gente não conhece, eu próprio, né, tenho muito poucas informações, e a Prevent Senior, ela vem estando aí nas manchetes, né, um dos hospitais, né, que, inclusive, no tratamento dos seus pacientes, tem utilizado uma medicação, que, como vocês sabem, é a cloroquina, e que houve muita polêmica, muita questão. E a ideia hoje aqui nesse web seminário é a gente, inicialmente eu queria que o Dr. Pedro ele falasse um pouquinho do histórico dele dentro do ramo da saúde, em seguida ele pudesse nos explicar um pouquinho o que é o projeto Prevent Senior, né? Como ele foi criado, quem ele atende, enfim. E, na sequência, vamos falar um pouco também de como atualmente a Prevent Senior, ela trata os seus segurados, né, com relação à Covid. Qual que é o procedimento que ela utiliza, né, como é que tem sido o histórico, né, disso aí. Então, eu queria, então, agradecer mais uma vez ao Dr. Pedro por ter aceito esse convite para estar com a gente aqui hoje, e eu passo, então, diretamente a palavra para o Dr. Pedro, para ele poder dar sequência. Por favor, Dr. Pedro. Doutor Aurélio, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer aí, sempre que a gente pode abrir as nossas informações para as pessoas interessadas aí, principalmente interessadas com a saúde de todos no nosso país. Sou médico formado lá pela PUC de São Paulo, lá em Sorocaba, no campus de Sorocaba. Me formei na PUC, saí de lá, fui fazer uma trajetória aí na carreira militar, fiquei 1 ano na divisa lá Brasil, Colômbia e Peru, na cidade de Tabatinga, como tenente médico lá do Exército, tratando toda a população ribeirinha, população indígena que vive na área. E quando terminei minha missão lá na região amazônica, vim para São Paulo para fazer minha especialização em cirurgia geral na Beneficência Portuguesa de São Paulo, na Progastro, equipe da doutora Angelita Gama, na época, lá atrás, a equipe que a doutora Angelita Gama chefiava lá na Beneficência Portuguesa, que hoje a gente teve a feliz notícia aí da alta hospitalar dela após quase 50 dias internada por Covid-19. E na mesma época que eu estava fazendo a minha residência, eu comecei justamente a trabalhar nos serviços de emergência dos hospitais Santa Maggiore, que são os hospitais da Prevent Senior. Vou compartilhar com vocês aqui uma tela para vocês entenderem um pouco o que é Prevent Senior. Tá bom? Vamos lá. Aqui a apresentaçãozinha. Então, vamos lá. A Prevent Senior, então, um histórico rápido sobre ela. A Prevent Senior é uma operadora que ela foi criada em 1997. O interessante do ano de 1997, doutor Hélio, é que foi justamente o ano em que foi o último ano pré-legislação aí dos planos de saúde, em que passava a ter uma série de regras para proteção tanto dos pacientes como também proteções das operadoras. Então, a Prevent Senior ela foi criada no ano anterior à mudança justamente da legislação dos planos de saúde. Sempre com foco no paciente acima de 50 anos. Então, ela já nasceu com a vocação de cuidar justamente do paciente que já naquela época ele já era preterido aí pelos grandes planos de saúde, pelas grandes operadoras, e o que a gente viu aí nos últimos 23 anos foi justamente um aumento da dificuldade
desses pacientes em conseguirem acesso aos planos de saúde convencionais, o que acabou implicando, claro, por obviedade, num crescimento exponencial da Prevent Senior, principalmente nos últimos 10 anos. Então, quando eu entrei na Prevent Senior lá em 2012, a Prevent Senior tinha pouco mais de 100 mil vidas, e hoje nós contamos aí com cerca de 500 mil de vidas entre São Paulo, Rio e Santos. Se a gente for falar só de São Paulo, doutor Hélio, a gente consegue ter uma visão desse aspecto da Prevent Senior. De acordo com a Fundação SEAD, idosos hoje com mais de 60 anos na cidade de São Paulo são cerca de 1,7 milhão de pessoas. Só a Prevent Senior tem na sua carteira cerca de 425 mil pessoas com mais de 60 anos, ou seja, a Prevent Senior cuida de cerca de 25% de todos os idosos da cidade de São Paulo, ok? Além disso, se eu for pegar só os idosos que têm planos de saúde na cidade de São Paulo, são cerca aí de 602 mil idosos com planos de saúde na cidade de São Paulo. Esse dado você consegue acessar lá pelo Tabnet da Agência Nacional de Saúde. Você consegue fazer as seleções por cidade, por idade e pela característica do plano. Então, aqui são planos ambulatoriais e hospitalares, ou seja, com cobertura ampla para todos os pacientes. Então, dentro do modelo que a Prevent trabalha, hoje, dos 602 mil idosos que têm planos de saúde na cidade de São Paulo, 425 mil deles estão dentro da Prevent Senior. Sendo assim, nós cuidamos hoje de cerca de 70% dos idosos que têm planos de saúde na cidade de São Paulo. E aonde que vem a importância desse dado? Vem justamente na importância do desenvolvimento de todas as terapias que a Prevent Senior vem preconizando ao longo de todos os últimos anos. Nós entendemos que a grande característica da empresa era justamente otimizar ao máximo terapêuticas, processos e procedimentos, a ponto de esse paciente ele ter o tratamento tão rápido, a ponto dele não descompensar e literalmente só precisar do hospital no final da ponta, que na nossa opinião, o hospital ele não é a solução para tudo. A solução para a saúde está fora do hospital. O paciente que entra no hospital, ele entra no hospital quando ele já não tem a opção de fazer um controle da sua patologia em modelo ambulatorial ou domiciliar. Diante disso, a nossa preocupação ficou extremamente óbvia já em janeiro, quando nós vimos que tinha uma pandemia chegando no Brasil e nós precisávamos nos preparar. Se eu pegar esses dados que a gente colocou aqui na tela agora e fizer uma avaliação um pouco mais ampla e colocar o seguinte, bom, vamos colocar que São Paulo tem cerca de 200 hospitais privados, tá? Mas vamos colocar que São Paulo tenha 100 hospitais privados. Se São Paulo tem 100 hospitais privados e o público de maior risco que vai precisar desses hospitais privados é cerca de 600 mil pessoas idosas que têm planos de saúde, seria extremamente controlado. Mas quando 70% desse público vai precisar de somente 8 desses 100 hospitais, que são justamente os hospitais que dão aí o suporte para as 425 mil pessoas acima de 60 anos na cidade de São Paulo que tem Prevent Senior. Era uma preocupação gigantesca. Foi imediatamente criado todo um modelo para receber esses pacientes, uma vez que a pandemia ela estava começando na cidade de São Paulo, não tínhamos previsão de nenhuma medicação que pudesse tratar, não tínhamos nenhuma previsão de quanto tempo iria durar essa pandemia e precisávamos ter centros de alta especialização para tratar desses pacientes, uma coisa que não existia no país. Então, imediatamente, pela nossa agilidade, pela nossa característica, nós tentamos entender com os trabalhos que vinham sendo publicados na Europa, nos Estados Unidos e na China, quais eram as medidas que precisávamos tomar. E, por obviedade, nós colocamos centros exclusivos de tratamento da doença, que foram os hospitais que foram sendo colocados, dedicados somente para a Covid. A grande importância desse ato, nós não deixamos os pronto atendimentos dentro dos nossos hospitais. Então, os hospitais, eles servem como base de terapia
para os pacientes de Covid. Mas, Pedro, de onde esses pacientes vêm? Esses pacientes vêm de pronto atendimentos espalhados por toda a cidade de São Paulo. Esses pacientes, eles chegam num pronto atendimento, por exemplo, na Zona Leste, ele entra no pronto atendimento, ele é coletado todos os exames desse paciente nesse pronto atendimento da Zona Leste, é configurado uma hipótese, sim, do Covid-19, e após ele coletar todos os exames, esse paciente já era encaminhado direto para o nosso centro de referência, que o primeiro dos centros de referência foi o Hospital do Paraíso. Então, quando teve aquela situação, aquela barbárie dos comentários espúrios que foram feitos aí por uma série de pessoas que nunca entraram dentro dos hospitais da Prevent Senior, dos hospitais Santa Maggiore, notou-se que tinha algo muito estranho até na fala que eles reproduziam, porque a fala não competia justamente com todos os laudos técnicos que eram apresentados. E era óbvio que, a hora que a gente analisa esses dados, que se você tem uma população idosa tão grande para esse número de hospitais, chegariam muitos pacientes em um hospital dedicado. E o melhor, esses pacientes eles já chegaram com o diagnóstico, porque já havia sido coletado todos os exames previamente. E foram encaminhados para esse tratamento. Quando você começa a tratar com essa intensidade esses pacientes em centros de especialidade, o senhor, como um grande estudioso e pesquisador, sabe que se você tem um aglomerado com alta capacidade de especialização, a gente consegue desenvolver muito rápido as medidas que podem imprimir melhora em cada terapia. E foi isso que a gente começou a perceber. E ainda teve um comemorativo, porque uma das primeiras pacientes que foi acometida aí pelo Covid-19 foi a própria mãe dos fundadores da Prevent Senior. E eles autorizaram de maneira óbvia que a gente utilizasse mão de todas as medidas que houvessem estudos fora do país. E assim começamos a avaliar justamente as medicações que poderiam ser utilizadas. E os pacientes começaram a ser tratados com essas medicações que já estavam liberadas no nosso país. Então começou a se fazer o tratamento com os anticoagulantes, que já eram protocolos hospitalares e só foram ampliados para esses pacientes. Começaram a se fazer estudos com imunoglobulinas, começaram a se fazer... Quando eu digo estudos, significa que você avalia, estou falando de uma observação clínica, tá? E aí começaram a se fazer essas observações clínicas de medicações já utilizadas no sistema de saúde brasileiro, e uma delas foi justamente a hidroxicloroquina com azitromicina, com os detalhamentos dos trabalhos fora do país. Na hora que a gente começa a fazer essa observação, a gente conseguiu dividir a doença claramente em 3 etapas. E essas 3 etapas, eu repito em todas as vezes que eu posso participar de alguma apresentação, porque a gente já fala isso há 60 dias. E nós dividimos ela, então, numa fase nitidamente infecciosa com sintomas típicos de gripe, tá? Então, as corizas e processos de tosse, o início de uma febrícula. Numa segunda etapa, já um aspecto mais infeccioso e inflamatório associado, com o paciente já apresentando febres diárias, já uma dificuldade respiratória. E a terceira fase da doença, já uma fase estritamente inflamatória, onde a degradação orgânica se mostra extremamente otimizada no corpo do paciente. Dessa maneira, as medicações foram sendo observadas em cada fase, até porque o volume de pacientes que nós temos é imenso. E o volume de pacientes que chegavam para os nossos cuidados também era imenso, uma vez que a doença no nosso país começou justamente pelos pacientes idosos de classes A e B, que é justamente a classe que hoje a Prevent Senior pode dar assistência. Então, era óbvio, qualquer grande entusiasta de dados poderia avaliar que o principal grupo que teria o tratamento desses pacientes seria a Prevent Senior. Passado isso, a identificação da doença, toda a caracterização de como os tratamentos precisavam ser preconizados e a maior obviedade principal de todas, a segurança das drogas que estavam sendo utilizadas, começaram a se fazer os levantamentos clínicos. E na hora que nós começamos a fazer esses levantamentos clínicos, vieram informações extremamente importantes.
informações como os resultados parciais pós-alta dos pacientes tratados de COVID. Então, aqui, do dia 18/3 ao dia 13/4, nós tivemos aí 340 pacientes que fizeram o segmento de suspeitas de COVID e foram internados nesses hospitais. Qual que era a grande característica desses pacientes, desses 340 pacientes? Além dos sintomas clínicos, esses pacientes também apresentavam, já na sua tomografia, um padrão de vidro fosco clássico. Clássico por quê? Porque a grande característica radiológica da doença tem se mostrado realmente o padrão de vidro fosco na tomografia de tórax. E qual que é a divisão que nós fizemos também baseada nessas 3 fases da doença? Nós colocamos que o paciente que tem, nessa primeira fase, entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dia de doença, a gente avaliou que ele apresentava uma tomografia com um padrão radiológico que a gente chamou de RADS1, ou seja, até 25% do parênquima pulmonar comprometido. O RADS2, ele se mostra um paciente que ele tem de 25% a 50% do parênquima pulmonar comprometido. E o RADS3, esse paciente que já está numa fase inflamatória bem ampla e já apresenta mais de 50% do parênquima pulmonar comprometido, com dessaturação importante e principalmente já um convalescimento extremamente claro. E aí, esses 340 pacientes que foram de alta, eles mostraram essas características para a gente. Uma idade média de 67,6 anos, a idade média da carteira da Prevent hoje é 68 anos. Então, bateu bem próximo aí da nossa idade média, sendo que o mais jovem tinha 24 anos e o mais velho 100 anos. Tá? Então, aqui são todos os pacientes que foram de alta após Covid. Ou seja, pacientes com todas as fragilidades e pacientes com todas as características de comorbidade possíveis aí num número de 340 pacientes, que na hora que a gente faz a idade média dos acima de 60 anos, essa idade subiu para 74 anos. E aí a gente vê um histograma de idade aqui também que dá a nitidez de como o paciente mais acometido ele está ali acima da faixa dos 60 anos. Além disso, a gente já conseguiu até o dia 13/4, ou seja, quase um mês atrás, mostrar que os tratamentos feitos no começo da doença, até o 6º dia, também traziam benefícios na internação do paciente, pois o tempo médio de internação desses pacientes foi de 6,7 dias, sendo que se eu extrapolasse aí no 3º quartil, a gente chegaria aí a 9 dias, muito abaixo da média que a gente viu nos trabalhos publicados fora do país. Diante disso, a gente também foi avaliar justamente a mediana do início dos sintomas. Então, de todos esses pacientes que estavam internados, eles foram internados com uma mediana de 6 dias do início desses sintomas. Ou seja, bem no limite que a gente fala ali daquela primeira fase da doença, da fase de replicação do vírus. E por que a gente bate muito nessa fase de replicação do vírus? Porque é nessa fase inicial que as medicações que estão sendo amplamente contestadas por toda a comunidade científica e por estudos internacionais, ela tem que atuar. Todos os estudos que nós estamos cansados de ver sendo reproduzidos e refeitos e mostrando cada vez um N maior de pacientes, eles estão avaliando pacientes que estão da 2ª para a 3ª fase da doença. Ou seja, pacientes que já estão em internação hospitalar e não conseguiram fazer o tratamento na fase inicial. Dessa maneira, os resultados do uso, no caso da hidroxicloroquina, estão se mostrando ineficientes. Porém, os pacientes que mostram o início do tratamento nessa fase inicial, nos próprios estudos publicados, só que são uma quantidade muito menor de pacientes, eles falam em melhora. Hoje mesmo saiu uma reportagem na Folha de São Paulo que tenta falar a respeito da má característica do uso da hidroxicloroquina, só que na hora que ela fala dos pacientes que foram tratados precoces, e são cerca de 24 pacientes, se não me engano, ela fala um bom, só que ela só dá a importância para uma linha em uma matéria de página para esse fato, e continua batendo na característica do uso tardio da medicação.
Muito bem. Dentro disso, a gente teve aí, no acompanhamento que a gente fez desses pacientes, 11 pacientes que precisaram de reinternação, ou seja, de 340 pacientes, 11 pacientes precisaram de reinternação por causa de descompensação das suas patologias de base. E 2 pacientes que já eram pacientes que vinham tratando aí com a oncologia e com a equipe de cardiologia já por uma cardiomegalia, esses pacientes, eles foram a óbito após a alta, cerca de 10 dias após a alta médica por descompensação orgânica de outras patologias. Tá? E desses 340 pacientes, 259 pacientes iniciaram o uso da hidroxicloroquina ainda na fase inicial da doença. Ou seja, numa avaliação e numa observação de mundo real clínica, nós começamos a perceber que poderia sim haver um benefício para o uso precoce da medicação. Se vierem me perguntar, doutor Hélio, sobre o uso tardio da medicação, eu já contraindico absolutamente. Então, muitos amigos têm me ligado e falam, Pedro, o pai de um grande amigo foi para a UTI, foi entubado, eu preciso falar para eles indicarem cloroquina. Eu falo assim, gente, desculpa, mas pela nossa experiência, o tratamento já é ineficaz. E aí você tem que partir para o outro padrão de tratamento da doença, com os anticoagulantes, com imunoglobulinas, com antirretrovirais mais potentes, e uma série aí, essa gama vasta de medicações que podem ser utilizadas. Então, doutor Hélio, o que a gente percebeu ao longo dessa nossa experiência? Que, sim, havia uma diferença grande quando você poderia observar um volume tão rico de pacientes e você tinha algumas medicações, não só a hidroxicloroquina, mas também a ivermectina, o próprio Anita, que poderiam ser introduzidos na fase precoce da doença e tentar frear, assim como já havia sido comprovado in vitro, a replicação desse vírus. E foi aonde nós tivemos mais confiança, até porque eram medicações extremamente utilizadas por reumatologistas, por dermatologistas, e que esses profissionais, sim, que têm o conhecimento do uso da droga, colocam toda a confiança para a prescrição. Então foi feita uma consulta com a nossa equipe de reumatologistas e foi perguntado para eles, qual é o modelo que você prescreve essa medicação? E foi unânime, todos eles falaram, Pedro, a gente está tendo problema agora para prescrever medicação, que a gente nunca teve esse problema. Além disso, os nossos pacientes, os 1.500 pacientes da Prevent Senior que já utilizavam a medicação de maneira precoce por artrite, lúpus ou outras doenças reumatológicas, começaram a ter dificuldade de comprar a droga, justamente porque houve uma caça à droga aí nas farmácias de maneira extremamente inadequada, e isso impediu dos pacientes que já faziam uso de usar a medicação. Além disso, um outro levantamento clínico com esses 1.500 pacientes mostrou para a gente que pouquíssimos deles, cerca de 20 pacientes desse grupo gigantesco, haviam procurado os sistemas de emergência e urgência para avaliar problemas de cunho respiratório. Desses 20 que procuraram, nós avaliamos, eles não tinham alterações tomográficas, não tinham alterações de saturação, porém, 18 deles veio com Covid positivo. Eles foram acompanhados por 14 dias, sem introdução nenhuma de medicação, uma vez que eles já faziam uso diário da hidroxicloroquina, já por causa da sua doença de base, e foram pacientes que não desenvolveram sintomatologias mais graves, justamente porque já faziam uso da medicação anterior. Foi introduzida uma azitromicina para esses pacientes, para justamente alinhar com o protocolo do próprio Ministério da Saúde, que orienta as doses de uso da medicação. O que nós fizemos foi antecipar esse protocolo, ao invés de fazer esse protocolo em pacientes graves, também fazer esse protocolo em pacientes leves, uma vez que as medicações, volto a repetir, são extremamente seguras e amplamente utilizadas pela classe médica ao longo dos últimos 70 anos. Então, essas celeumas que foram criadas, na minha opinião, têm muito cunho político e econômico, só que atrapalham demais a população que precisa de atendimento. E na hora que nós começamos a avaliar a quantidade de trabalhos sendo produzidos com os da medicação no mundo, ela hoje é a droga mais vendida no mundo
até porque é muito barata. E nós vemos que alguns países que conseguem fazer trabalhos precoces estão tendo resultados não somente com seus pacientes, mas também de proteção de suas equipes técnicas, médicos, enfermeiros, auxiliares, nas suas unidades hospitalares. Então, é um paradigma que o nosso país vai ter que entender. A quantidade de grupos de pesquisa que tem que vincular esses programas de tentativa terapêutica em estudos científicos é muito grande. A gente fez até nós noticiamos aí, baseado em todo o volume de informações que nós conseguimos nessas casuísticas de mundo real, nós otimizamos e tivemos um trabalho aprovado lá na Conep. Esse trabalho ele foi interrompido até o momento e tentaram vincular aquele modelo que nós apresentamos ao trabalho que seria produzido. E aí gerou-se inúmeros questionamentos. Nós falamos, olha, estamos abertos a todos. E o mais interessante é que uma série de pesquisadores, desde aquele momento, se alinharam à Prevent Senior, vieram ter acesso aos dados, se tornaram mais interessados ainda, e agora eu creio que nos próximos meses, aí uma série de estudos em parceria da Prevent Senior com outros centros devem ser produzidos, e é claro, com muito mais lucidez para a população do que tem se mostrado até agora. Me diz o seguinte, Pedro, muito bem, eu queria entender o seguinte, você falou que houve 340 pacientes, todos eram segurados da Prevent Senior, né? Exato. Daquele, vamos dizer, daquele grupo que você tem, que acho que é 500 mil, uma coisa nessa faixa aí, né? Exato. Desses 340 mil, quantos faleceram desse grupo aí? A questão de óbitos a gente não pode divulgar, mas eu posso divulgar a porcentagem relacionada à faixa etária. Na faixa etária, que é a mais grave, dos 79+, a taxa de óbito da OMS, ela gira em torno de 15% da população que faz o exame e vem positivo. A nossa faixa etária, que é justamente essa faixa etária mais grave, a taxa de mortalidade dessa população está em 8%. Era esperado isso por quê? Uma vez que você consegue ter uma assistência muito mais otimizada, e aí tem uma situação muito importante, viu, doutor Hélio? Porque, na nossa opinião, o tratamento, ele não é só dar algum tipo de medicação. O tratamento é você também conseguir chegar antes ao paciente. E aí todo um sistema de telemedicina que foi montado, os médicos também ligando ativamente para os pacientes, conseguiu identificar uma série de pacientes que não queriam sair de casa com padrões iniciais da doença. Então, a hora que a gente começa a avaliar justamente o crescimento da utilização do sistema, e nós percebemos que do dia 4 de abril ao dia 4 de maio, a gente houve uma necessidade, um aumento da necessidade de uso de leitos de UTI da ordem de 5%, a gente olhou comparativo ao que estava acontecendo na cidade de São Paulo, que teve um aumento de mais de 1000% do uso de leitos do dia 4 de abril ao dia 4 de maio. E aí nós percebemos o quanto nós estávamos fora desse dado, mesmo tendo um volume muito grande de pacientes no grupo de risco. E nós notamos que, realmente, o contato maior com o paciente e algum tipo de metodologia de tratamento precoce tinha feito a grande diferença, a ponto de eu só aumentar 5% a minha utilização de leitos de UTI. Então, hoje nós temos 3 hospitais, então, desde o começo de março, nós já tínhamos 3 hospitais dedicados ao COVID, e já havíamos preparado um 4º hospital, e nós já estamos preparando mais 534 leitos. A gente até diminuiu essa preparação dos 534 leitos, porque a razão de aumento ela se manteve estável, aí, como eu disse, em torno de 5% do uso, e o 4º hospital que haveria necessidade, ele não foi selecionado mais para a COVID, e voltamos a atender as outras patologias de base da população que nós atendemos. Porque nós percebemos que já havia um controle, ou seja, na nossa população, nós estamos chegando a uma razão endêmica da pandemia. A doença ela já se tornou controlável dentro da população. Mas volto a dizer, o controlável não significa que está confortável.
O controlável significa que tem que manter um padrão de quarentena para essa população, sem dúvida alguma. Significa que o contato com a equipe médica precisa ser feito nos primeiros dias de sintomas, que precisa haver uma racionalidade de uso de medicações, justamente porque ainda não existem estudos que comprovem eficácias extremamente claras. Então, cada caso ele tem sido avaliado com muita cautela, justamente porque de cada 1000 pacientes, um pode desenvolver, por exemplo, no uso de uma das medicações, um alargamento do QT, ou seja, no eletro vai ter um alargamento ali do complexo QRS, e esse paciente, ele pode fazer aí uma arritmia. Então, esse paciente, se ele, pelos nossos prontuários, ele já tem um indício, é o paciente que ele fica internado e fica em observação monitorizado. Então, todos os modelos são sempre otimizados e criados para a proteção dessa população. E na hora que você consegue criar uma gama de informação com tanta eficiência, você consegue dar segurança para a população que você está cuidando. Então, assim, os dados, eles estão mostrando para a gente que há um controle. Tenho que frisar novamente, o controle está baseado numa série de fatos, não se trata somente de uso de uma medicação, jamais é isso, até porque nós sabemos que usar medicação em um momento errado não funciona para nada. É igual uma pneumonia. Se a gente precisar tratar uma pneumonia em qualquer paciente com 10 dias de evolução de uma pneumonia, o paciente vai entrar num processo séptico e provavelmente também vai precisar aí de sistemas de terapia intensiva, droga vasoativa, e aí uma série de medidas que são a ponta do sistema. A ponta do sistema, ela não é para ser utilizada pela maioria dos pacientes. É a grande minoria que não consegue, com terapias precoces, receber ou desenvolver uma melhoria contínua até chegar nesse ponto de gravidade. Então, se a gente trata as patologias padrão para qualquer ser humano de uma maneira tão óbvia, o porquê é que na Covid-19 não está sendo utilizada metodologia padrão de tratamento, ou seja, mais precoce. Pedro, mas não tem nenhuma comprovação. Tudo bem que não tem nenhuma comprovação, mas há uma segurança extremamente apta do uso de todas as medicações que estão sendo faladas, claro que com um acompanhamento médico. Ninguém está pedindo para a pessoa sair utilizando medicação de maneira inadequada. Nem a AS, o ácido acetil salicílico, ele deve ser utilizado de maneira inadvertida. Até porque o paciente pode evoluir com sangramento gastrointestinal, ele pode evoluir, inclusive, com outros tipos de alteração. Poxa, é uma medicação comprada amplamente pela população. Então, o que nós temos que lembrar é que a função do médico, nesse momento, é extremamente fundamental. Por isso que os órgãos governamentais, os conselhos de classe, eles têm que dar, sim, a segurança para o profissional poder atuar de forma extremamente tranquila diante do seu paciente. Porque se eles falarem, não, coloca na UTI, gente, a gente está falando de querer vencer uma guerra, literalmente colocando todo mundo em UTI. E toda guerra, você não vence ela dentro do hospital. Você vence ela no campo de batalha, no fronte. Então, quando a gente faz, muito tem se falado, nós estamos numa guerra, tudo bem, mas que guerra no mundo foi vencida dentro do hospital de campanha? É complicado, porque a gente está tratando a ponta errada da doença. A doença, ela não precisa ser só tratada na cascata inflamatória, na cytokine storm, entendeu? Ela pode ser tratada também na replicação do vírus. Vamos, então, produzir toda a base técnica e científica na replicação do vírus, gente. Porque aqui, a hora que chega nesse padrão de cascata inflamatória extremamente aguda, a gente percebe que 40% dos pacientes que vão para a UTI, eles evoluem a óbito. Nós não podemos deixar os pacientes irem para a UTI. Deixa eu te perguntar, então, o seguinte. Você falou que o grande resultado de todo esse tratamento dos seus pacientes, dos seus segurados, tem a ver com esse processo prévio, né? Exato. De tratamento, eventualmente tomando a hidroxicloroquina. Correto. Qual que é, para esse trabalho, a dose que vocês normalmente têm dado para esse tipo de coisa prévia?
A mesma dose, a partir do momento que o paciente ele é identificado, ele realiza a tomografia, ele realiza os exames e a gente convida ele para fazer essa coleta dos exames, é iniciada a dose preconizada pelo Ministério da Saúde. A dose preconizada lá na cartilha do Ministério da Saúde é a mesma dose que nós fazemos no tratamento precoce. Qual que é essa dose? É 400 miligramas de 12 em 12 horas no primeiro dia e nos 4 dias sequentes, um comprimido por dia, associado à azitromicina de 500 miligramas, um comprimido por dia também por 5 dias. Então, depois dos 5 dias, interrompe essa aplicação. Interrompe. E o paciente é acompanhado até o 5º dia, 2 vezes ao dia. Ele recebe aí o acompanhamento médico. Tá? Se ele for um paciente fora justamente daqueles critérios de gravidade, hepatopata, ou então que já tenha um eletro com o complexo QR alargado. E aí, se ele é um paciente sem nenhuma comorbidade que contraindique o uso padrão da medicação, esse paciente ele trata com acompanhamento por telemedicina 2 vezes ao dia, até o 5º dia. Após o 5º dia, ele ainda vai receber ligações da equipe médica até o 14º dia. E você deve ter, naturalmente, acompanhado, né, essa celeuma que ocorreu no Amazonas, de que essa aplicação foi feita com doses, pelo que eu estou entendendo, né, você deve ter acompanhado, ter mais informação, uma dose que ela pode ser letal, né, porque tem essa eventual questão que se coloca que, vamos dizer, tomar a hidrocloroquina, ela poderia eventualmente causar o óbito, mas isso, claro, que depende da dose, né, que você está tomando, né. No caso de todos os teus pacientes que fizeram esse trabalho preventivo, conforme você falou, de acordo com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, não houve nenhum, vamos dizer, efeito colateral grave para essas pessoas. O efeito colateral mais observado em 14% aí dos pacientes de um grupo específico que a gente acompanhou, baseado na observação clínica, foi diarreia. Porém, os pacientes com Covid-19, cerca de 14% deles também evoluem com quadro diarreico. Então, é difícil associar o quadro diarreico ao uso da medicação, uma vez que a patologia também apresenta o mesmo sintoma. Mas o sintoma mais evidenciado pelos pacientes, vamos colocar aí com um padrão mais claro, foi um quadro diarreico, aí em torno de 14% desses pacientes que fizeram uso da medicação. E o mais importante, o senhor citou o estudo, a grande característica, eu acho que de qualquer estudo que precisa ser feito daqui para frente, é justamente de efetividade de uso da medicação. Na hora que você tenta fazer um estudo que vai avaliar segurança de uma droga que já é utilizada há 70 anos, e existem uma série de estudos que já comprovaram tanto a segurança da droga, quanto as doses letais, eu acho que isso é temerário, uma vez que é uma droga amplamente utilizada. Então, o foco dos estudos, eu acho que eles estão um pouco aí controversos. Eu acho que segurança da droga ela já é mais do que comprovada, senão ela não seria uma das drogas naquela lista de drogas de segurança da própria Organização Mundial de Saúde, que a Organização Mundial de Saúde ela coloca uma lista de drogas como drogas necessárias para todo país que tenha um sistema de saúde adequado. E a hidroxicloroquina está dentro dessas drogas. Então, a partir do momento que a gente tem uma droga tão segura, quando utilizada nas doses adequadas. Só para vocês terem uma ideia, a droga preconizada pelo Ministério da Saúde para o tratamento da Covid-19, ela é 5 vezes menor do que a dose utilizada para um paciente que trata lúpus ou artrite. Ou seja, um paciente que trata lúpus ou artrite, ele toma um comprimido de 400 miligramas os 30 dias do mês. O protocolo do Ministério da Saúde para o tratamento do Covid-19, o paciente ele irá tomar 6 comprimidos. Então, uma dose infinitamente menor. Justamente porque é agudo. O tratamento, ele é como se fosse o tratamento da malária. E a malária até usa uma dose até um pouco mais longa do que o tratamento preconizado para o Covid-19. Então, você que é médico, você que tem que tratar uma população, se você está preocupado com a segurança da droga, pega o telefone,
liga para o reumatologista mais próximo que você tem na sua cidade, pergunte para ele sobre a experiência dele com a droga. Eu acho que está faltando um pouco de humildade para todos os médicos, de ligarem para os seus colegas, que principalmente utilizaram amplamente a droga nos últimos 20, 30 anos, e literalmente fazer uma pesquisa clínica. Faça aquele padrão mais óbvio de que todo médico tem que fazer, de quando ele não sabe a informação, ele procura alguém no seu meio que possa fornecer informação segura, que foi o que a gente fez. Na hora que eu vou utilizar uma medicação que 90% da classe médica nunca utilizou, você vai perguntar para o especialista que mais utiliza a droga. E aí você tem uma resposta adequada. Me diz o seguinte, no caso, como que você, dentro da rede, que você disse que vocês têm 3 hospitais, quantos leitos com respiradores você tem à disposição para os teus segurados? Legal. Hoje a gente tem aí, nesses 3 hospitais, cerca de 120 leitos, tá? A ocupação, desde o começo, ela ficou em torno de 75% a 85%, tá? Então, ela ficou uma margem de segurança. Se eu apresento uma elevação aí em torno de 85%, a gente já começa a preparar sempre um outro hospital, que foi o que aconteceu lá em março. Então, eu tinha um hospital dedicado. Quando eu passei de 80% da utilização dos leitos de UTI, nós abrimos mais um hospital. Quando esse outro hospital ele atingiu 80%, nós abrimos um terceiro hospital. E também todas as medidas de suporte, como eu falei, precoces de contato da população, para tentar identificar na população os sintomas iniciais. Na hora que chegou nessa razão de acesso amplo à população e controle com redução também do tempo de internações pela efetividade das terapêuticas, nós conseguimos criar esse racional de uma utilização aí adequada dos leitos, a ponto de não precisar abrir mais leitos e mais hospitais e cada vez mais se preocupar com essa situação que ela se mostra extremamente inadequada, uma vez que se você não trata a doença de alguma maneira, é óbvio que a ponta vai estourar uma hora. E no caso dos teus segurados, teve algum deles que, por qualquer razão, não conseguiu ter acesso a um leito desde que ele precisasse? Não, que a gente tem informação não, até porque essa informação ela chegaria diretamente pela própria ANS ou por meio de ouvidoria. A gente teve um caso de um paciente no Rio de Janeiro que ele fez uma solicitação de vaga, ele já estava internado em um hospital, e aí nós descobrimos que ele fez o plano já internado. E aí, na hora que nós fomos ver, esse paciente, ele tentou, vamos colocar, ele tentou fazer a obscuridão aí de uma tentativa de fraude. Ele fez o plano internado para tentar ser atendido pelo serviço privado. Na hora que a gente averigou, viu que ele fez o plano, e aí a própria ANS já protege a operadora nessa situação, porque se o paciente ele fez o plano na vigência de uma internação, ele não tem direito à cobertura. Então, foi o único caso que a gente teve contato. Aqui na cidade de São Paulo, todos os que precisaram de internação foram internados imediatamente, até porque, como eu te disse, a gente já tem alguns leitos preparados para caso tivesse esse boom sem controle, a gente poderia já utilizar aí outros 534 leitos que estão em preparação aí de uma outra unidade nossa. Me diz também uma questão, como é que você tem trabalhado com a questão da testagem, quer dizer, tanto da tua equipe de funcionários e médicos, como também dos teus pacientes? Legal. Existe uma característica interessante, porque todos os pacientes que estão evoluindo com sintomatologia, eu estou testando. Então, ele evoluiu com sintomatologia, ele ligou, falou com a telemedicina orienta, olha, eu preciso que você vá coletar SWAB. Ele já passa, coleta SWAB e é orientado. Toda vez, a razão hoje que a gente tem dos pacientes testados com positivo, eu acho que é uma das maiores razões aí que tem nos sistemas de saúde no país. A minha razão está em torno de 50% dos testados estão dando positivo. Né? Então, hoje eu tenho cerca de 3.500 testados, com mais de 1.700 pacientes positivados.
tá? Só que a gente tem que lembrar, e é isso que é fundamental quando a gente analisa cada dado, é que o teste que é feito, que é o SWAB, que por mais que ele seja o que avalia com mais precocidade a doença, ele tem um índice de acurácia de somente 63%. Então, eu tive alguns pacientes que só foram positivar após o terceiro SWAB, e evoluindo com padrões clássicos da doença. Ou seja, febre, desconforto respiratório, tomografia positiva. Então, o médico que hoje atua na linha de frente, ele precisa tratar mais do que nunca a clínica do seu paciente. Se ele abrir mão de tratar o seu paciente pela exuberância da sua clínica, ele, infelizmente, ele vai estar incorrendo numa situação que pode custar a vida do paciente. Então, esse teste que você está falando é o PCR, né? Esse Exato, PCR. E os testes rápidos, você tem aplicado de alguma forma? O teste rápido hoje eu tenho feito ele amplo, muito nos funcionários, justamente para averiguar quem já positivou e não teve sintomas, que também está numa razão de 50%. Eu mesmo, eu testei, eu já fiz 2 testes de IgG, tá? Estou na linha de frente o tempo inteiro com os pacientes, hoje passei visita de manhã nos meus pacientes, e mesmo assim, o meu IgG até agora veio negativo. Então, esse IgG+, que a gente fala que hoje é uma conquista que dá-nos tranquilidade, né? Essa pessoa que faz esse teste rápido e que tem os anticorpos, tudo mais, ele pode ficar tranquilo ou não? Pelo que tem se mostrado, e teve o trabalho coreano que até aventou a possibilidade aí de uma reinfecção pelo Covid-19, e depois foi feita uma reavaliação, foi feito aí o imunoensaio desses pacientes que tinham suspeita aí de reinfecção, e foi constatado que, na verdade, não era uma reinfecção, e foram constatados pedaços do vírus ainda na circulação sanguínea do paciente, e aí acarretando aí numa resposta imune. Então, nos nossos pacientes, nós ainda não avaliamos nenhuma reinfecção, assim como fora do país também não foi avaliado nenhuma reinfecção pelo vírus. Então, assim, tem uma característica do IgG também, que é uma situação que a gente tem até otimizado aqui, porque você precisa também aumentar a eficiência desses testes. Então, algumas empresas que fornecem os testes, elas até falam, olha, se você puder fazer a coleta do sangue para justamente fazer o teste, ao invés de só fazer a picadinha no dedo, é mais interessante. Se você puder fazer ainda um processamento, retirar o plasma e fazer o teste com o plasma, melhor ainda, porque aí você tem alta especificidade do teste. Então, aqui nós estamos fazendo isso. A gente tem coletado o sangue dos funcionários, tem feito o processamento e tem colocado no teste já o plasma, justamente para avaliar a característica aí que pode ser mais aguçada da identificação do IgG. Bom, você hoje dirigente de uma grande rede, essa estratégia que a gente tem verificado é que o Brasil é um dos países que tem feito menos testes, acho que ao redor do mundo aí. Como é que você vê isso aí? A estratégia, pelo que a gente tem acompanhado de sucesso, você pega a Coreia, você pega a Alemanha, né, que fizeram a testagem em massa. Você não acha que, no caso do Brasil aqui, esse tipo de estratégia devia ser aplicada já há muito mais tempo? Doutor Hélio, quando a gente está falando de medicina e ciência, quando a gente tem a maior quantidade de informações possíveis, a gente sempre tem mais sucesso em qualquer medida que a gente toma. Então, sou totalmente partidário dessa exclamação que o senhor fez. Deveria, sim, ter uma quantidade de testes maior para a população, até porque, dentro de uma razão e dentro de uma população, se você sabe a quantidade de infectados que ela já apresentou, você sabe exatamente onde que a doença está. Então, a gente hoje tem uma quantidade ínfima de testes em relação à quantidade de população do país, ou das grandes cidades. Então, a gente fala de grandes centros que, teoricamente, teriam condições de testar suas populações, porém, a gente não vê isso. Então, literalmente, o motivo reativo
somente das ações, está prejudicando toda a população. Porque o que a gente vê, isso também queria a tua visão sobre a questão quer dizer, a que a gente tem visto de concretamente é a questão de isolamento. Eu, por exemplo, estou no grupo de risco também, eu já estou há quase 60 dias também isolado, né, com a minha família, tanto minha esposa também está na faixa acima dos 60, o meu filho tem algumas outras dificuldades também, mas essa estratégia somente do isolamento, né, quer dizer, eu acho que com certeza para os grupos de risco, que são essas pessoas, não há dúvida, né, mas como é que você vê isso sendo aplicado de uma forma generalizada, né, até porque eu estava vendo a sua planilha aí, como é que era a faixa etária aí, e ela mais ou menos está de acordo com essa questão do questão do pessoal idoso. Como é que você vê isso aí? Exatamente. A grande característica, eu acho, dessa doença, ela já ficou muito nítida para todos. Ela é realmente o paciente idoso e o jovem obeso, que é o grupo de risco. Tá? Justamente porque a questão dos pacientes hiperlipidêmicos, eles já são pacientes que apresentam mais processos inflamatórios. E o paciente idoso, justamente por sua fragilidade. Então, é fundamental uma racionalidade para justamente criar-se medidas de proteção para essas populações, testes em massa mais proporcionais para ter uma visão mais ampla, porque senão não dá para a gente ficar restringindo, e aí a gente voltamos a falar da questão de lockdown, a questão da quarentena prolongada, porque a gente tem uma questão do nosso país econômica, a gente tem uma questão das pessoas que vão começar justamente a passar fome. E eu tenho uma questão dos meus pacientes que estão ficando em casa, que vão começar a perder massa muscular, vão começar a evoluir com padrões psiquiátricos cada vez mais intensos, vão começar a também apresentar desnutrição, porque existem pessoas idosas que não conseguem se cuidar justamente porque não tem pessoas para dar suporte para eles. Então, olha quanta coisa que precisa ser feita. E aí, nesse momento, vou citando exemplos da proximidade nossa. Nós criamos um grupo de enfermeiras especialistas, porque tinham pacientes que a gente fazia contato acima de 80 anos e eram solitários. Eles não tinham ninguém que cuidava deles. Então, nós tivemos pacientes que nós fizemos compra para eles poderem se alimentar, e uma enfermeira foi com um tablet na casa deles para poder receber uma consulta médica. Justamente porque estava preso dentro de casa. Um outro caso de uma paciente, e olha que situação interessante. Vamos pegar o dado lá dos Estados Unidos. Nova York, 65% dos hospitalizados estavam em quarentena. Não haviam saído de casa nos últimos 20 dias anteriores. E aí, mesmo assim, se contaminaram e precisaram de internação hospitalar. Teve um caso nosso que a paciente fez o contato via telemedicina e ela estava com sintomas clássicos. Febre há 2 dias, começou com um desconforto respiratório. E aí nós falamos, mas como que onde que a senhora está? Ela falou, estou em casa, presa dentro do quarto. Minha família me prendeu dentro do quarto justamente porque estava com medo que eu me contaminasse. Abre a porta, me passa a comida, eu como e devolvo o prato. Só que ela se contaminou. E pela telemedicina ela acessou nossa equipe diagnosticou, ligamos para a casa dela e avisamos a filha, falou, olha, sua mãe está com suspeita de Covid, traga ela agora para o hospital. Mas como assim? Como vocês sabem? A gente sabe porque ela fez contato com a telemedicina. E dessa maneira nós podemos identificar. Ou seja, a quarentena, ela protege grande parte da população. Até por quanto tempo? Então, precisa ter também essa visão de que as pessoas também vão se contaminar dentro de casa porque elas precisam comer, elas precisam ter acesso a outras pessoas, e nessa interface da alimentação, ou de uma busca por alimentação, ou de uma busca por algum remédio de uso contínuo, ela pode se contaminar. E ela tem que ter um acesso a um sistema de saúde rápido.
Outra questão também, que eu acho que assim, muita gente que não conhece o plano, como que vamos dizer, o custo desse seu plano para essas pessoas nas faixas? Ela dependendo, vamos supor, se de 50 a 60, 60 a 70, tem valores diferenciados. Essas pessoas que adentram no seu plano da Prevent Senior, ela cobre vamos dizer, as doenças pré-existentes, ou só cobre aquilo que ele vai ter após a contratação do plano? Pela regra da ANS, a Prevent Senior só trabalha com planos individuais, ok? Então, hoje, se eu preciso fazer um plano para minha mãe, eu não preciso ir atrás de uma empresa, eu ligo na Prevent, vejo pela faixa etária dela qual é o valor e faço o plano da Prevent. O plano mais caro que a Prevent tem hoje, para pacientes acima de 69 anos, está em torno de R$ 1.300. Tá? Então, tem uma escalada aí acima de 49 anos, e aí vai se fazendo as adequações conforme a idade, sendo que o mais caro está em torno de R$ 1.300 hoje. E as carências, inclusive para doenças pré-existentes, quem faz essa legislação é justamente a Agência Nacional de Saúde. Então, nós seguimos o que a agência fala. Se a agência fala, olha, para tal doença são 365 dias. Então, se você precisar fazer uma cirurgia que engloba aquela doença, e for uma cirurgia que pode ser protelada, aí depois de 365 dias, o paciente já está liberado para fazer aquele tipo de cirurgia. Isso se ele fizer um plano novo. Se esse paciente, ele já tem um outro plano, já cumpriu todas as carências no outro plano, e ele migra para a Prevent Senior, as carências também já estão cumpridas, então ele pode utilizar normalmente o plano. E me diz também uma outra questão. Nessa fase toda que a gente está passando, é claro que existem outras doenças, como a cardíaca, que acho que é a que mais mata no Brasil, o câncer, que acho que é a segunda, e assim por diante. Como é que, frente à pandemia e as outras moléstias que os seus segurados com certeza têm, como é que você conseguiu equacionar isso? Como é que está essa situação? Essa, literalmente, é a grande importância do contato contínuo com o paciente e ter centro especializado. Porque imagine se a gente tivesse deixado pacientes com Covid nos 8 hospitais que hoje a rede tem em São Paulo. Literalmente, eu não ia ter locais seguros para continuar tratando pacientes tão frágeis que têm tantas patologias, como patologias cardíacas, neurológicas, câncer e outro tipo aí de situações que são necessárias, como até fraturas, porque os pacientes continuam caindo, continuam fraturando o fêmur, continuam batendo a cabeça, continuam tendo traumatismo craniano e precisam ser tratados adequadamente. Então, os 5 hospitais hoje que continuam tratando os pacientes de forma geral, eles conseguem sim dar vazão ao volume de intercorrências que aparecem e principalmente aos pacientes que precisam operar de câncer, aos pacientes que precisam fazer uma correção de fratura, aos pacientes que têm cirurgias que precisam ser feitas e, apesar da pandemia, não foram canceladas, tá? Mas certas patologias que são mais controladas e podem ser operadas numa posterioridade, estão sendo justamente preparados para esses pacientes de uma maneira que eles possam ficar compensados até o procedimento ser realizado com segurança. Agora, uma coisa interessante, você falou que vocês têm praticamente, dentro só da cidade de São Paulo, né, praticamente a grande maioria, né, dos idosos das pessoas com idade. E exato. A gente vê aí medidas drásticas, né, que estão sendo tomadas, né, a nível da cidade de São Paulo, né, devido talvez a esse problema da dificuldade de ter leitos e tudo mais, né. Para mim, frente aos resultados que vocês tiveram, né, e que, no caso aí, claro que o pico, né, ainda não chegou, aparentemente, da doença, né? Mas, de qualquer forma, nesse prazo todo que aconteceu, até quase que a gente está chegando lá, você não teve dificuldade de atendimento, porque uma das questões, né, que eu entendo que a maioria dos nossos governantes se preocupa é exatamente porque a gente sabe que o investimento em saúde, né, tem sido muito tímido, né, acho que em quase todo o Brasil, né, e essa questão de número de leitos e tudo mais, né,
E a preocupação deles provavelmente é que o volume aumente e você chegue numa situação como chegou na Itália, como chegou na Espanha, que foi necessário, né, escolher quem vive e quem morre, porque você não tinha condições, né, de dar um leito para essa questão principal, que é o respirador e tal, né? Como é que você vê essa questão aí? Para mim fica muito claro que, e aí eu citei a questão da guerra, lá, e a gente vive uma guerra, e toda guerra ela tem sempre um cunho político ou financeiro que motiva uma guerra. E aí a gente acaba vivendo uma situação em que nós fomos colocados dentro de uma guerra por uma situação de saúde, por uma pandemia. E aí todos os interesses políticos e econômicos, eles tentam, partindo da cabeça de cada um que tem os poderes, colocar as medidas que eles acham corretos ou corretas para justamente tentar criar ou prover uma situação de solvência aí do problema. E aí dá um grande problema, porque a gente vê que ninguém consegue chegar a um acordo mútuo, até porque os interesses são os mais distintos possíveis. Então vai demorar muito para essa pandemia passar do jeito que está acontecendo, porque nós não temos liderança. Infelizmente, as lideranças elas se mostram muito mais de agressões mútuas do que realmente de proteção de população. Isolamento não é proteção de população é você prover para cada um que está no fronte de batalha, para cada médico, segurança e medidas que ele possa implementar para proteger o seu paciente, e não simplesmente, olha, compramos mais 1.500 tubos aqui para você entubar seu paciente. Desculpa, eu não acho isso medida de segurança. Isso aí já é necessidade óbvia. E eu conversei recentemente, doutor Hélio, eles me pediram para eu fazer uma reunião com alguns prefeitos, secretários de saúde do noroeste do estado de São Paulo. E eles fizeram um grupo de empresários, e esse grupo de empresários pediu que a gente conversasse com eles. E aí eu falei assim, olha, eu vou falar a minha opinião, que estou de fora do setor público, do que poderia ser feito. Uma vez que hoje as verbas estão sendo destinadas para os locais onde tem ampla avaliação dos pacientes, ou seja, dos pacientes que são testados e são justamente comprovados que aquela região precisa de mais investimento, se as regiões começassem a testar mais amplamente seus pacientes, mostrar que aquela região ela precisa de investimentos, só que esses investimentos fossem feitos de maneira mais duradoura, teoricamente, os sistemas de saúde de cada cidade sairiam muito mais fortalecidos da pandemia, porque ao invés de construir hospitais de campanha, os hospitais que já eram existentes teriam sido extremamente otimizados. Ou então, prédios públicos que poderiam ser convertidos em hospitais e ficar como herança para a população no pós-pandemia, poderiam ter sido feitos. E olha a distância do raciocínio quando você avalia aqui. Espera lá. Então, começou a pandemia no Brasil. A partir do momento que começou a pandemia no Brasil, a primeira coisa que foi baixada, principalmente no estado de São Paulo, cancelam-se os procedimentos eletivos de planos privados. E aí os hospitais privados, que recebem essa grande demanda de procedimentos eletivos, ficam à míngua. Ficam sem clientes e ficam sem rentabilidade. E não foi conversado com esses hospitais que desde lá de trás, desde 60 dias atrás, pararam de receber pacientes, não foi falado com esses hospitais 60 dias atrás. Olha, estou vendo que você tem aí bastante leito ocioso, e ao invés de eu construir um hospital de campanha, ou construir o que seja, poxa, eu vou fazer uma parceria com você, só que eu posso pagar isso aqui, tá, que é a tabela do SUS, e eu consigo dar um FII a mais, justamente porque eu sei que tem algumas medicações que vão precisar ser introduzidas, mas, poxa, você não deixa esse hospital à míngua, você consegue manter a rentabilidade do hospital, que tem funcionário para pagar, enfermeiro para pagar, auxiliar para pagar, radiologista, todo um sistema que passa a ser depreciado quando ele não tem volume, e você dá estrutura e saúde de qualidade para o paciente que não está conseguindo entrar pelo SUS.
Parece óbvio, mas não foi pensado. Aí, depois de 60 dias, começam a correr atrás dos hospitais privados, que prontamente se mostraram extremamente aceitos a ter os pacientes do SUS dentro, porque é óbvio, a função do médico, a função do hospital é cuidar do seu paciente. É óbvio que nenhum hospital iria falar, não, aqui dentro não. Poxa, o hospital ele quer cuidar das vidas, mas isso deveria ter falado lá 60 dias atrás, mas esperou-se comprar aí aparatos por preços impressionantes e todas as situações que nós estamos vendo até agora, e agora tardiamente pediram aí para falar com os hospitais, que bom que foram falar com os hospitais. Até me ligaram, falaram assim, olha, a gente queria saber se vocês... Eu falei, gente, eu explico um negócio para vocês. Eu cuido de 70%, eu tenho 8 hospitais para cuidar de 70% da população que tem plano de saúde. Meu hospital sempre teve uma taxa de ocupação alta, porque eu sempre atendi muito paciente. Então, teoricamente, eu sou o último que consegue ajudar vocês, porque eu já estou ajudando toda a população que nenhum outro plano de saúde quis, e nós assumimos a sua saúde, e nós assumimos o seu cuidado. E vamos seguir assim durante muito tempo, porque a satisfação do cliente está cada vez maior, é um dos maiores índices de satisfação hoje na Agência Nacional de Saúde, é o da Prevent Senior. O preço é um preço que hoje o paciente ele pode pagar e não vai literalmente desonerar ele a ponto dele não conseguir comer, por exemplo, né? E os processos de melhoria, principalmente das terapêuticas, têm se tornado cada vez mais adequados. Assim, então a gente concluir, que eu queria, que já chegamos aí a 1 hora de reunião, fato é que a cloroquina, a hidroxicloroquina, a aplicação dela, no caso da pessoa já estar entubada, essa não é uma prática que vocês utilizam, porque comprovadamente ela não vai ter o resultado. O resultado seria exatamente como você falou, no início, né, com toda essa, e utilizando uma dosagem que seja a dosagem, como você falou, que é a que está recomendada, né, pela ANS para esse tipo de situação do Covid, tá certo? Então, essa é uma coisa que se tenta atribuir a vocês uma coisa que não está acontecendo como você explanou nessa tua apresentação aqui. Então, isso realmente não está acontecendo. Então, isso é importante, e para esses casos precoces, como você falou, você tem conseguido resultados positivos. É claro que, Pedro, como você falou, médico e paciente são as autoridades principais na questão de qualquer coisa que vai ser feita dentro de um tratamento. Quer dizer, tem que haver, né, a concordância do paciente, a concordância do médico que está cuidando, né? E aí a coisa tem prosseguimento, quer dizer, nada vai ser imposto, isso, né? O médico que está cuidando, ele vai ver, como você falou, dentro da experiência dele de estar cuidando desse assunto, ele entende, né? Como você falou agora, o caso da Angelita, né? Que tá, acho que é um sírio-libanês, né? Tem até um colega nosso que faz parte do nosso grupo, e eu também fico contente de saber, porque é uma pessoa acima de 80 anos, né? E que acho que lutou bravamente, né? Com praticamente 50 dias, né? Conseguiu, graças a Deus, ter alta, né? Então, eu acho que é importante, como você falou, a gente, nesse web seminário, trazer a informação do que realmente está acontecendo, né? E eu queria também, agora, para terminar, parabenizar o trabalho, né? Eu acho que o que vocês estão fazendo é uma coisa importante. Eu sei que, como você falou, essa fatia, né, da população que vocês estão cuidando está totalmente desprotegida, né, como você falou. Eu mesmo tenho um plano, né, e eu mesmo, só eu já estou pagando 1.500, né, por mês, né, e é um plano que eu tenho há 18 anos, né. Então, são coisas que a gente precisa rever tudo isso. Acho que nessa nova fase aí, acho que depois da pandemia, a gente espera que, como você falou, né, muitos erros, né, que estão sendo feitos em todo esse tratamento dessa pandemia, né,
e a gente tem que agora é só, como você falou, né, procurar ter informações. Eu só queria, assim, para terminar, que coisas assim, que é uma informação de $1 milhão. Como que seria uma pessoa, ela está em casa, ela está, isso muita gente me pergunta, né, fala, Hélio, o que eu tenho que fazer? Quer dizer, eu estou com um pouco de coriza, estou com um pouquinho de tosse, o que eu tenho que fazer? Eu espero, eu vou para um hospital para fazer uma tomografia para saber se tem algum problema. Como é que você orientaria, assim, de uma forma geral? Claro, cada caso é um caso, mas, assim, de um modo geral, o que essa pessoa deveria fazer? De um modo geral, todo paciente que começar a evoluir com 2 a 3 dias de sintomas gripais clássicos e com piora progressiva nesses 3 dias, ele deve sim procurar por acompanhamento médico naquele momento. Vai protegido, coloque sua máscara, coloque seu álcool gel no bolso, tá? E procure sim uma assistência médica, pois você pode estar não só desenvolvendo um quadro de COVID, mas também você pode estar desenvolvendo um processo de uma pneumonia, por exemplo, que também pode te agravar. Então, mais de 2, 3 dias, com sintomas com evolução, com febrículas, com desconforto respiratório, com processo gripal intenso, com mal-estar, com dor no corpo, precisa ser avaliado por um médico. Beleza. Bom, colegas, então, amigos todos que estão acompanhando, só informar vocês que, então, esse web seminar, ele naturalmente está disponível no YouTube, mas eu vou depois devidamente editar ele, vou disponibilizar para todos que não puderam, porque a quantidade de informação hoje realmente foi fantástica. Eu acho que todo mundo que puder assistir vai poder realmente ter uma ideia bem clara de tudo que está acontecendo com essa questão. Dizer que agora, na quarta-feira, a gente vai entrevistar o professor Eurípides, né, que é o psiquiatra da Faculdade de Medicina da USP. Ele está tratando principalmente da questão da saúde mental de médicos, como o doutor Pedro, e enfermeiros e tal, porque toda essa situação, com certeza, está afetando todos nós. Eu mesmo, que está há 60 dias também, a gente sabe que essa questão da saúde mental é fundamental para a gente conseguir ter equilíbrio, né, doutor Pedro, para poder atravessar isso, né? Então, eu aguardo vocês na próxima quarta-feira para falar sobre esse assunto, seria às 17 horas também. E, então, assim, finalmente, agradecer mais uma vez o doutor Pedro e passar para ele para as considerações finais aí para a gente encerrar. Bom, doutor Hélio, agradeço o convite, obrigado pelo espaço tão nobre aí que o senhor abriu para mim, para falar sobre aí a saúde dos nossos pacientes, e peço encarecidamente, você, mais de 60 anos, mais de 50 anos, tá? Nós vivemos um momento que é extremamente complicado do ponto de vista da nação e no mundo todo. Se a realidade não ainda chegou até você e você não está preocupado com isso, se preocupe e se proteja. E não deixe de procurar por ajuda no momento que você evoluir com alguma sintomática. Use máscara, use o álcool gel, oriente sua família, peça para todos terem precauções adequadas, tá? Que quanto mais a gente se cuidar e quanto mais a gente se prevenir, mais fácil e mais rápido tudo isso vai passar. Okay. Então, pessoal, então, muito obrigado. Queria, então, agradecer novamente a presença de todos vocês aí, pelo esse acompanhamento, desejar a todos aí um bom final do dia, boa noite a todos e até a próxima. Um abraço. Obrigado, um abraço.